Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta segunda-feira, o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 36. No Evangelho de hoje, nós ouvíamos dizer que o Senhor quis ficar alguns momentos a sós com Deus para rezar. Enquanto isso, ele despediu os seus discípulos. E depois, no meio da madrugada, enquanto os discípulos estavam em seu barco, já em um lugar avançado, no meio do mar, então o Senhor vai até eles. E é claro que esses seus discípulos se enchem de muito medo e de espanto, porque imagina, estavam lá no meio do mar e começa a aparecer uma figura caminhando sobre as águas, vindo ao seu encontro. Certamente se espantaram e tiveram medo. Mas é muito bonito que quando Jesus percebe esse sentimento nos seus discípulos, as suas palavras para eles são as melhores. Coragem, não tenhais medo. Jesus, naquele momento de pavor dos seus discípulos, se revela a eles como aquele que vem com toda a tranquilidade e com a paz, ou seja, dentro de um sentimento tão contrastante com aquele dos seus discípulos. Enquanto eles estavam com medo, apavorados, o Senhor vinha com a tranquilidade e a paz. E é bastante peculiar esse episódio porque naquele momento Pedro se exalta e quer ter uma prova de que era Jesus mesmo que estava ali. Pede então que fosse caminhando também ele sobre as águas para encontrá-lo. E o Senhor permite. Mas como é fraca a fé de Pedro e como isso reflete também a nossa fé. Porque às vezes parece que nós queremos ir ao encontro do Senhor, pedimos ao Senhor que nos permita que nós tenhamos essa possibilidade de ir ao seu encontro, mas no meio do caminho a nossa fé começa a vacilar. E aí, a exemplo de Pedro, nós começamos a perder as forças no meio do caminho e afundar. Mas o mais bonito de tudo isso, que acontece em todo esse episódio, e é a parte que eu mais gosto nesse trecho de hoje, é que quando Pedro sente-se fraco e começa a afundar, ainda existe no seu coração uma fé suficiente para ele clamar ao Senhor: Senhor, salva-me. Parece duas coisas contraditórias, porque a sua falta de fé começa a fazer com que ele afundasse, mas ao mesmo tempo ele tem uma fé e uma confiança a ponto de pedir ao Senhor: Senhor, salva-me, porque ele sabia que o Senhor era capaz de vir ao seu socorro, mesmo no momento em que a sua fé estava vacilante. E o Senhor, com toda a presteza, imediatamente, estendendo a sua mão, recolhe Pedro e o salva. Meus irmãos e minhas irmãs, que episódio maravilhoso que nós temos hoje no Evangelho. O Senhor vem ao nosso encontro para acalmar-nos, para trazer-nos a paz, para garantir que Ele está conosco mesmo no meio das tribulações, nas madrugadas mais escuras, nos nossos momentos de maiores dificuldades e ainda, mesmo quando a nossa fé começa a nos derrubar pela falta dela, quando começamos a ser derrubados pela nossa falta de fé, pela nossa fé vacilante, por aquele momento em que trememos e tememos, nós pedimos ao Senhor: Senhor, salva-me, e Ele estende para nós a sua mão. Quantas vezes cairmos, quantas vezes vacilarmos na fé, quantas vezes nos afastarmos do Senhor, quantas vezes sofrendo o nosso coração encontrar a necessidade de Deus e pedir a Ele: Senhor, salva-me. Acreditemos, o Senhor sempre nos salvará, por causa do seu amor e da sua misericórdia. Ele não quer ver-nos perder. Ele não quer ver-nos cair e afundar nos medos e nas angústias das nossas vidas.
Por isso, Ele tem as suas mãos sempre pronta para estender a nós. Por isso, clamemos sempre ao Senhor. Vamos procurar sempre ir ao encontro do Cristo com fé, mas quando estivermos indo ao seu encontro e a nossa fé vacilar, não nos esqueçamos. Peçamos a Ele como fez este grande apóstolo Pedro: Senhor, salva-me. E a mão do Senhor nos salvará. Que Deus nos abençoe.